Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Concursos. Chegando novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução desse processo pedagógico que é muito mais do que isso. É um projeto de futuro que visa qualificar você para você ficar competitivo e conseguir um grande desempenho no dia da sua prova. Pessoal, a gente vai continuar o nosso estudo de História do Brasil e hoje a gente continua falando sobre sociedade colonial e vamos abordar aspectos relativos à religião e à cultura. Vamos falar então dos jesuítas e também da cultura colonial na América Portuguesa. Bom, primeiramente é preciso falar sobre a Igreja Católica. Afinal, a Igreja Católica foi grande parceira do Estado português desde o processo de unificação, desde o processo conhecido como Guerra de Reconquista, quando os cristãos expulsaram os mouros, os muçulmanos que dominavam a Península Ibérica. E aí é o processo de formação da monarquia centralizada em Portugal. Então a Igreja Católica sempre foi braço direito do Estado português. Isso aconteceu também no processo da expansão marítima e, por consequência, no processo de colonização da América Portuguesa. Afinal, a Igreja Católica vai ser o órgão responsável pela legitimação da conquista. A gente pode até perceber que quando da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, nós tivemos a celebração da primeira missa no nosso país, pelo Frei Henrique de Coimbra. Olha a Igreja Católica aí, parceira do Estado português, legitimando a conquista do território português na América. Olha só, o território brasileiro. Então a Igreja Católica foi um elemento fundamental no processo de colonização brasileira, onde os padres atuaram em várias frentes, por exemplo, na catequização dos povos indígenas e também na educação colonial. Os primeiros colégios edificados na América Portuguesa tinham a influência dos padres jesuítas. Então a Igreja Católica teve um papel predominante, um papel protagonista no processo de colonização. E a própria religiosidade possuía um forte traço cultural religioso, expresso, por exemplo, na arte barroca e no surgimento de várias irmandades religiosas leigas que atuaram durante todo o período colonial aqui no Brasil. E lembrando também que várias ordens monásticas vieram para o Brasil. A principal delas, você sabe muito bem, a Companhia de Jesus. Os padres jesuítas, tá aí a Companhia de Jesus, já apareceu aqui na sua tela o nosso amiguinho Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, que teve um papel decisivo na Contra-Reforma. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 e tinha uma estrita obediência à autoridade papal, possuindo inclusive um caráter militante, levando os ensinamentos católicos para várias partes do mundo. Os jesuítas não estiveram somente no Brasil, não, pessoal. Eles atuaram em vários países da América do Sul e chegaram a atuar inclusive no Oriente. Olha só que detalhe interessante, no Oriente nós também tivemos padres jesuítas, inclusive no Japão. Veja só, esse é o caráter militante da catequese católica da Companhia de Jesus dentro do contexto da Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a reforma promovida pela Igreja Católica. Nós tivemos a reforma religiosa com o surgimento de várias novas igrejas
cristãs, luteranismo, anglicanismo, calvinismo. Então a Igreja Católica teve que se mexer também para promover um processo de disciplinarização do clero católico. É a chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica, pessoal, para estabelecer moral e disciplina do clero católico, o surgimento dos seminários para a formação dos padres, a afirmação do celibato clerical, a afirmação dos sacramentos religiosos, o caráter da infalibilidade do Papa, tudo isso dentro do contexto da chamada Contra-Reforma. Dentro desse processo, 1534, criação pelo Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus, que vai ser responsável também pela colonização do Novo Mundo. Os padres jesuítas vêm para a América com o objetivo de catequizar os povos indígenas, aumentar o rebanho católico do Senhor. É isso aí, olha os padres jesuítas aí, pessoal. Os padres jesuítas foram responsáveis pela doutrinação direta com a catequização dos povos indígenas, perfeito? A cristianização, a tentativa de cristianização dos povos nativos, dos ameríndios, ou através da criação de colégios. Vamos dar um exemplo? O Colégio de São Paulo de Piratininga, que é o núcleo inicial que deu origem à cidade de São Paulo. Foi fundada lá em 25 de janeiro de 1554. Por quem? Por quem? Pelo padre jesuíta José de Anchieta. Olha a atuação dos padres jesuítas aí, pessoal, nas missões jesuíticas, nos aldeamentos, onde se dava a catequização indígena, ou seja, doutrinação direta, ou através da criação de colégios. Os primeiros colégios instalados na América Portuguesa eram colégios jesuítas. Eles vão atuar, então, na catequização das populações ameríndias, na organização desses aldeamentos compostos pela população indígena, população ameríndia, e vão também, um aspecto importante, anota aí, uma característica fundamental, é uma certa ambiguidade em relação à escravidão. Por que uma certa ambiguidade aí, tio Ed? Pessoal, os jesuítas vão proteger os indígenas da escravidão colonial. Os jesuítas vão dizer, olha, o ameríndio, o povo nativo, o indígena, ele é dócil, ele é gentil, ele deve ser preservado da escravidão, ele tem alma, ele pode ser trazido para o rebanho do Senhor, não pode ser escravizado. Mas e o africano aí, padre jesuíta? Ah, o africano não. O africano já está possuído por entidades demoníacas, não tem alma, então deve pagar os seus pecados através da escravidão. Então perceba, um caráter ambíguo. Proteção dos índios contra a escravidão. Então os padres jesuítas vão preservar os indígenas, desejavam catequizá-los. Por outro lado, eles não vão defender os africanos, vão apoiar a escravização dos povos africanos. Essa é a ambiguidade ideológica quanto à escravidão. Os padres jesuítas vão atuar também na área da educação, possuindo durante muito tempo no Brasil o monopólio do ensino, pessoal, que só foi quebrado quando o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, determinou a lei expulsando os padres jesuítas de todos os territórios pertencentes a Portugal. O Marquês de Pombal foi um ferrenho opositor à Companhia de Jesus. Então, durante muito tempo, até a expulsão dos jesuítas, eles tinham o monopólio da educação no Brasil. E qual que é a relação dos jesuítas com os povos ameríndios?
A relação era pautada na conversão desses povos indígenas ao catolicismo, apesar da resistência de muitos indígenas, sobretudo os adultos. Os adultos eram muito recalcitrantes, eles não aceitavam pacificamente a conversão. Por isso que os padres vão preferir nos aldeamentos os curumins, ou seja, as crianças indígenas, para tentar convertê-los, tentar catequizá-los. E nessa pregação, os jesuítas foram responsáveis por uma certa desagregação sociocultural dos indígenas, ou seja, a perda da identidade, das características, das tradições culturais dos povos indígenas, na medida em que os padres jesuítas vão pregar a necessidade da conversão, vão combater, portanto, o politeísmo indígena, vão combater o fato dos indígenas andarem nus, vão tentar impor novos valores, valores culturais europeus, valores culturais católicos. Por isso, essa desagregação sociocultural dos indígenas. Lembrando também, pessoal, que os indígenas que não aceitassem a conversão, que não aceitassem a submissão em relação ao governo português e à autoridade dos padres jesuítas, os indígenas que fossem refratários ao avanço da colonização, que praticassem a antropofagia, ou seja, que comessem carne humana, esses poderiam ser escravizados através da chamada Guerra Justa. O que é Guerra Justa? É a organização de expedições militares para combater as tribos indígenas consideradas hostis, as tribos indígenas que não aceitassem a colonização e a conversão ao catolicismo. Essa guerra justa acabou gerando a escravização e o extermínio de milhares de indígenas. Agora observa com atenção este mapa que eu trago para vocês. Olha só, pessoal, este é um mapa retratando as missões religiosas, as missões jesuíticas instaladas no território brasileiro, tanto do lado português quanto do lado espanhol, porque você sabe que durante muito tempo vigorou o Tratado de Tordesilhas, que dividia o território da América entre esses dois países, o lado leste cabendo a Portugal e o lado oeste cabendo a Espanha. Beleza! Então nós tivemos a instalação de missões religiosas dos dois lados, tanto do lado português quanto do lado espanhol. Olha só, essas cruzinhas, essas cruzes representam aqui, pessoal, o que essas cruzes representam? Representam as missões jesuíticas. Aqui estão as portuguesas, várias no litoral nordestino, e aqui estão as missões também dos espanhóis. Aqui na porção sul, 7 povos das missões jesuíticas espanholas. Então os padres jesuítas atuaram em boa parte do território, promovendo a catequização dos povos indígenas. Aqui na região norte, por exemplo, inclusive, os indígenas chegaram a trabalhar na extração das famosas drogas do sertão. Atividades econômicas importantes. E aqui na porção sul, os padres jesuítas também utilizaram os indígenas na criação de gado. Olha só, então tínhamos atividades econômicas desenvolvidas pelos jesuítas nas missões religiosas. Legal. Vamos falar então agora de arte e cultura colonial, pessoal. Durante o período colonial brasileiro, a arte teve uma relação bastante profícua, bastante intrínseca com a religiosidade. Estava relacionada à Igreja Católica. As principais expressões artísticas, como, por exemplo, a música, a pintura, a arquitetura, tinham uma íntima relação com a Igreja Católica. Olha aqui uma igreja colonial brasileira representada neste desenho aqui, o barroco,
que era o estilo característico desse período, pessoal. Na arquitetura colonial, nós temos vários exemplos de patrimônio histórico desse contexto aí, pessoal. Como, por exemplo, a igreja e o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, a Catedral de Salvador, os centros históricos de Salvador e Olinda. São exemplos de patrimônio histórico do período colonial no estilo barroco. As atividades intelectuais desenvolvidas foram várias e boa parte delas relacionada com a Igreja Católica. Temos, por exemplo, as cartas jesuíticas, escritas por Manuel da Nóbrega, padre jesuíta que veio com o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, e o próprio José de Anchieta, lembra dele? O padre fundador do Colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo, lá fundada em 25 de janeiro de 1554. Então, as cartas jesuíticas são atividades intelectuais do período. Além delas, temos também as crônicas de viajantes estrangeiros, como, por exemplo, dos franceses Jean de Lery e André Thevet, e do alemão Hans Staden, que esteve entre os povos indígenas, esteve entre os antropófagos indígenas, escreveu um livro que virou uma espécie de best-seller lá na Europa, a aventura do Hans Staden entre os antropófagos indígenas brasileiros. Tem também Gregório de Matos Guerra, o popular Boca do Inferno, e sua poesia lírica e satírica. Tem também o padre Antônio Vieira, com seus sermões, uma crítica social e política da época, o padre Antônio Vieira. Tem também o Frei Vicente do Salvador, que escreveu, no período colonial, o primeiro livro de história do Brasil. Tem também um outro padre, um padre jesuíta, o padre João André Antonil, o padre Antonil, pessoal, que escreveu Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas no ano de 1711. Livro este que chegou a ser proibido pelo rei de Portugal porque ele temia que a divulgação das riquezas existentes no Brasil, inclusive a riqueza mineral recém-descoberta na região das Minas Gerais, pudesse suscitar invasões, a vinda de estrangeiros, a cobiça de estrangeiros em relação ao território brasileiro. Então essa obra também teve um grande relevo. Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, escrita pelo padre Antonil. O padre Antonil é aquele que proferiu a célebre frase: o senhor de engenho não deve deixar faltar para o seu escravo 3 P's. Pão para se alimentar, pano para se vestir e pau, ou seja, castigo físico para corrigi-lo. Olha só o padre Antonil aí pregando aí o uso da violência contra os escravos. O barroco mineiro teve uma grande característica, a gente já vê uma ilustração que eu trago para você, desse camarada aqui que é muito importante na cultura brasileira colonial, no barroco mineiro. Ele é Antônio Lisboa, Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, pessoal. Um representante do barroco mineiro, a rica arte colonial das Minas Gerais no século XVIII. Tivemos importantes vilas surgidas nesse contexto histórico da extração de ouro e diamantes em Minas Gerais. Vila Rica, Diamantina, Mariana, São João del Rei, onde tivemos grandes representantes dessa arte, como o nosso amigo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o próprio mestre Ataíde, que vão fazer obras importantes, como por exemplo, em Matozinhos, não é? Como por exemplo também Congonhas do Campo, as estátuas dos profetas, né? Esculpida pelo Aleijadinho em pedra-sabão. Isso agora é patrimônio histórico brasileiro. E do ponto de vista literário, nós tivemos o arcadismo mineiro, movimento literário surgido em Minas Gerais
no século XVIII, que pregava o bucolismo, né? Uma vida bucólica, simples, que tinha uma influência nos modelos greco-romanos, que vai ter como grandes representantes este que já aparece aqui, Tomás Antônio Gonzaga, Tomás das Cartas Chilenas, pessoal, não é? De Marília de Dirceu, Cláudio Manuel da Costa. Esses dois aqui, ó, são poetas do arcadismo mineiro que participaram do movimento célebre que aconteceu lá em Vila Rica no ano de 1789, o primeiro movimento que ousou planejar a emancipação política brasileira. Esse movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Esses poetas faziam crítica a essa violenta opressão colonial. Por exemplo, nas cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, há uma crítica veemente a essa política opressiva do governo de Portugal em relação à colonização brasileira. Olha a Inconfidência Mineira de 1789, que foi um movimento importante que contou com a participação desses poetas do arcadismo mineiro. Muito bem, pessoal, vamos fazer algumas questõezinhas aí para a gente realmente consolidar a nossa aprendizagem, para termos uma aprendizagem significativa. Olha só a primeira questão. A Igreja Católica teve papel relevante no processo de colonização, que pode ser constatado. Qual que é o papel da Igreja Católica dentro do processo de colonização? Vamos ver? Letra A. Na catequese que, promovendo a integração do índio aos padrões europeus e cristãos, favoreceu sua emancipação. Olha, a gente pode dizer isso, que o fato dos indígenas serem catequizados, isso foi positivo, extremamente positivo, garantindo a emancipação desse cidadão, desse indivíduo, do indígena? Podemos dizer isso? Será que podemos? Vamos ver a letra B. Na educação, através das ordens religiosas, a Igreja monopolizou instituições de ensino até o século XVIII. Olha, essa alternativa já parece um pouco mais plausível, né? A primeira a gente questiona pelo fato de que a catequese indígena favoreceu a emancipação. Não, nós podemos dizer que favoreceu uma desagregação sociocultural, como a gente falou agora há pouco, na atuação dos padres jesuítas. Legal. Agora essa letra B, que fala que os padres tiveram monopólio na educação através das ordens religiosas, a exemplo da ordem da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, que estabeleceram vários colégios aqui no Brasil e tiveram monopólio do ensino até o século XVIII, não é? Até que o Marquês de Pombal decretou a expulsão dos jesuítas do Brasil e tornou o ensino mais laico. É verdade, essa afirmação está correta. Letra C, nas missões, que ao reunirem os contingentes indígenas, facilitavam o fornecimento de mão de obra para a lavoura. Nada disso, pessoal. Nas missões, os indígenas trabalhavam para os padres. A gente falou, por exemplo, nas missões localizadas na região norte, os indígenas trabalhavam com a coleta das drogas do sertão. Nas missões localizadas na região sul, 7 povos das missões, havia pecuária. Os índios Guarani trabalhavam no quê? Na pecuária. Então, essa afirmação está incorreta, amiguinhos, está incorreta. Falar que as missões forneciam mão de obra para a lavoura, nada disso, muito pelo contrário. Os indígenas iam trabalhar para os padres nas missões. Letra D, na defesa das fronteiras, sendo as missões a primeira defesa por onde penetraram estrangeiros no Brasil. Nada disso, pessoal. Na defesa das fronteiras foram construídas fortificações militares pelos portugueses. Não são as missões que deveriam ter esse caráter de defender as fronteiras do território colonial brasileiro. Letra E, na administração, ocupando o clero a maior parte dos cargos
públicos que exigiam melhor nível de instrução. Negativo, negativo. Esses órgãos aí, a burocracia colonial portuguesa, era exercida por pessoas da máxima confiança do rei. Perfeito? Era o próprio Conselho Ultramarino responsável pela administração colonial. Então, a alternativa correta está aqui na letra B de bola. Afinal de contas, os religiosos atuaram no monopólio da educação até meados do século XVIII. Muito bem, vamos para a próxima questão aí, moçada. Durante o período colonial, havia atritos entre os padres jesuítas e os habitantes locais. Por quê? Qual que é a razão do atrito? Vamos lá, vamos entender a razão do atrito entre os jesuítas, entre os padres da Companhia de Jesus e os colonos. Vamos entender o atrito? Por que havia um conflito de interesses entre os padres da Companhia de Jesus e os colonos? Porque os padres da Companhia de Jesus desejavam promover a catequese, a catequização dos indígenas. Perfeito? Enquanto que os colonos desejavam a escravização dos índios. Percebeu a diferença aí entre os interesses? Enquanto os padres da Companhia de Jesus queriam preservar os índios e catequizá-los, os colonos muitas vezes desejavam escravizar os índios, então geravam um conflito de interesses, não é? O que aconteceu, por exemplo, no Maranhão, por ocasião da ocorrência da revolta de Beckman, onde os senhores de engenho lá do Maranhão queriam escravizar os índios, vão expulsar os jesuítas do Maranhão, a revolta de Beckman. Então o conflito no período colonial envolvendo os padres jesuítas e os colonos diz respeito aos indígenas. Os padres queriam catequizar os índios, os colonos queriam escravizar os índios. Vamos lá então procurar uma alternativa em relação a isso. Alternativa A: os colonos eram ateus belicosos e os jesuítas pacíficos católicos. Nada a ver, pessoal, nada disso. Até porque que a gente sabe que a religiosidade, repeat after me, religiosidade tinha uma grande influência aí. A religião católica era predominante, não é mesmo? Então essa questão aí está completamente errônea. Letra B: religiosos pretendiam escravizar tanto o negro como o índio, e os colonos lutavam para receber salários dos capitães donatários. Olha que absurdo. Você lembra que nós falamos que havia um caráter ambíguo dos jesuítas em relação à escravização, não é isso? Eles preservavam os índios, mas apoiavam a escravização do elemento negro africano. Falsa letra B também. Letra C: os colonos desejavam escravizar o negro e os jesuítas se opunham. Os jesuítas se opunham à escravização dos negros? Não, eles se opunham à escravização dos índios. Letra D: os religiosos preocupavam-se com a integração dos indígenas no mercado de trabalho assalariado e os colonos queriam escravizá-los. É isso? Os jesuítas queriam a implantação do trabalho assalariado dos indígenas? Nada disso. Os jesuítas queriam catequizar os povos indígenas e mantê-los em suas missões, em seus domínios, onde esses indígenas iriam trabalhar para os jesuítas. Mas não é modalidade de trabalho assalariado, nada disso. E letra E, pessoal, sobrou só ela, né? Por exclusão, pera lá, né? Só sobrou a letra E. Colonos pretendiam escravizar os indígenas e os padres eram contra, pois queriam aldeá-los em missões. Agora sim, falou a minha língua. Tá aí a alternativa correta, pessoal. Os colonos queriam escravizar os indígenas, ao passo que os jesuítas queriam catequizá-los nas missões, os chamados aldeamentos. Tá aí a resposta correta, letra E. Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá então, olha só.
pouco fruto se pode obter deles se a força do braço secular não acudir para domá-los. Para esse gênero de gente, não há melhor pregação do que a espada e a vara de ferro. Essa é uma citação de José de Anchieta, que foi relatada no livro Na Procura do Reino, escrito pelo padre Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Olha só, o fragmento do texto anterior, escrito nos primórdios da colonização, ele retirou o que o jesuíta José de Anchieta falou. Perfeito? Então, José de Anchieta, que essa afirmação pertence ao padre jesuíta José de Anchieta. O fragmento de texto anterior, escrito nos primórdios da colonização do Brasil, refere-se a quê, pessoal? O que o padre está falando aqui? Olha só. Pouco fruto se pode obter deles se a força do braço secular não acudir para domá-los. Domar a quem? Para esse gênero de gente, não há melhor pregação do que a espada e a vara de ferro. Ele está falando do quê? Vamos lá. Diz respeito, letra A, à evangelização do negro e ao apresamento de escravos pelo Bandeirantes. Olha só, o padre está valorizando aqui a escravização, o apresamento de escravos pelos Bandeirantes, a cristianização, a catequese do negro, é isso que ele está falando? Não, não é isso não. Até porque os padres jesuítas pregavam a catequese dos índios, não é isso? Verdade. Letra B. A expansão da cana-de-açúcar para o interior de Mato Grosso e a utilização de mão de obra indígena. Não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. Até porque nesse contexto histórico, Mato Grosso nem pertencia ainda ao território colonial português. A expansão da cana-de-açúcar é na região nordeste e usando mão de obra escrava africana. Vamos lá, os padres jesuítas queriam preservar os indígenas da escravização. Os padres jesuítas tinham o objetivo de catequizar os ameríndios dos seus aldeamentos, nas missões, nas reduções. Letra C, a catequese do índio pelos jesuítas e a utilização dos silvícolas como mão de obra nas propriedades da Companhia de Jesus. Agora sim, não é? Agora sim começamos a falar corretamente, argumentando o propósito dos padres jesuítas, que era a catequese indígena e a utilização do trabalho dos índios em suas propriedades, ou seja, nas terras pertencentes à Companhia de Jesus. Aí está correto. Letra D, pessoal, diz que é a inadaptação do índio para o trabalho e a escravização do negro pelos jesuítas em suas reduções de ouro. Olha só, que absurdo, não é? Em nenhum momento aí ele vai dizer isso aí, que o índio é inadaptável ao trabalho, e nem por isso ele vai utilizar o negro como escravo, e nem por isso nas missões jesuíticas nós temos exploração de ouro. Errado. Letra E, a determinação dos jesuítas em pregar o evangelho junto aos índios e negros, ampliando os horizontes da fé. Pessoal, os jesuítas defendiam a catequese dos índios, não dos negros. Os negros, eles apoiavam a escravidão como forma de salvação da alma do negro. Perfeito? Então a alternativa correta aqui que a gente tem é a alternativa C, que fala da catequese indígena, que fala também do trabalho do índio nas propriedades da Companhia de Jesus. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Clique lá